Olá, meus amigos, muito boa noite para vocês. Hoje, quinta-feira, vamos falar sobre tudo que nos interessa em relação à musculação e hoje com ênfase especificamente em coluna vertebral. Aqui, ó, semana passada nós falávamos sobre dor, né? Falamos sobre dor de joelho, dor no tornozelo, dor nos quadris. Muita gente enviou uma bancada de perguntas e eu acho que a discussão estava rendendo bastante. Entretanto, hoje o assunto especificamente é coluna, dores nas costas e musculação. Eu espero que a semana de vocês esteja abençoada, espero que vocês estejam muito bem e tomara que a dor não seja de vocês, né? E nem dos seus alunos. Mas faz parte da nossa obrigação conhecer um pouco desse universo para poder trabalhar em parceria com o fisioterapeuta, com o ortopedista e tentar organizar de alguma maneira a montagem do treinamento da forma mais apropriada. Adriano Dimas, Valdir Pires, como estamos? 100%? Adriano, Will, Lufibon, Samira, Salam Aleikum, Pati Paiva, Matheus Gonçalves, Sérgio Rodrigues, Ricardinho, Marcelo Costa, tudo tranquilo? Rodrigo. Seguinte, meus amigos, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Ô Adriano, obrigado, querido, valeu. Muito bom. De vez em quando a internet aqui dá umas palas assim, mas a gente consegue se organizar. Marcelo Bueno, 100%, coisa boa. Lélio, Gustavo, Wanderson, muito bom, muito bom. Gente, vocês têm alunos ou alunas que apresentam dores nas costas? Todo mundo, né? Toda hora aparece alguém aí com alguma dorzinha, com algum sintoma, algum sinal. Inajá, no Pernambuco. Grande Josivelton, seja bem-vindo. Humberto, tudo bem com você, querido? Meus amigos, sempre o pessoal fala assim, Haddad, minha aluna tem dores nas costas, ela pode agachar? Ué, vamos entender uma coisa, quando fala costas, do que é que nós estamos falando? De uma dor muscular? Nós estamos falando de uma artralgia, nós estamos falando de uma dor neurogênica. Que dor é essa? Né? Do que nós estamos falando? Então, vamos começar a posicionar para vocês. Um abraço de São Bernardo do Campo. Ô, Henrique, obrigado, querido. Obrigado. Ao Valdir, dor na lombar, professor. Quando acorda, isso é encurtamento, irmão. Tem que fazer alongamento, querido. Quem acorda com dor na lombar, depois de ficar deitado esse tempo todo, está doendo é porque está encurtado. Gustavo Nalon, eu tenho dor, hérnia de disco. Ô Gustavo, quem não tem? Entendeu? Quem não tem? Eu queria que vocês, desafio para vocês, vá fazer uma ressonância e vamos ver qual de vocês que não tem. Eu tenho 13, então nada demais, né? O problema é, existe uma crise dolorosa? Existem forças compressivas, porque se não houver força, eu, por exemplo, estou fazendo uma escala de pesos, né? Não sei se eu comentei com vocês, eu voltei a treinar. Então eu estou agachando com 70 quilos, 75 quilos, vai dar lá, 150 quilos. Minha coluna é toda bagunçada, né? Faço stiffs pesados para ajudar o agachamento. Então, na verdade, quando fala da hérnia, eu falo assim, calma. Do que você está falando? Se ela não estiver atacada, tá tudo bem, né? Se não tiver uma crise dolorosa, né? Mas vamos entender algumas coisas. Meus amigos, coluna vertebral, a nossa coluna vertebral, ela apresenta diferentes regiões organizadas topograficamente, tá bom? Rafael, eu tenho 110 quilos, é difícil não acordar com 2. Ué, eu pesava 116 e não tinha dor nenhuma, Rafael. Alongamento. Nós precisamos alongar as cadeias musculares, tá bom? Gente, você tem uma região topograficamente separada que nós chamamos de região cervical.
ali nós temos 7 vértebras cervicais, logo na sequência então, e sempre assim, você vai de cima para baixo, tá? Vai contar assim, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, são de cima para baixo, você tem a cervical, depois você tem as vértebras torácicas, totalizando 12 vértebras, tá? Na sequência, 5 vértebras lombares. Em seguida, o osso sacro, que é parte da coluna vertebral, são 5 vértebras fundidas, formando um osso só. E então, o cóccix, que também entra como coluna vertebral, porque são 4 pequenas vértebras que se fundiram e formaram o cóccix. Gente, presta bastante atenção, as vértebras da região cervical, partes de vértebra, né? Anatomia geral das vértebras. Toda vértebra tem corpo, a vértebra tem processos que são, na verdade, saliências ósseas, os processos articulares, superiores e inferiores, os processos transversos e o processo espinhoso. O processo espinhoso é facinho identificar, o que você vê na anatomia da coluna vertebral, na anatomia de superfície. Os processos transversos saem lateralmente em relação ao arco da vértebra. O processo articular superior e o processo articular inferior serve para fazer uma articulação, presta bastante atenção, serve para fazer uma articulação sinovial com o processo articular da vértebra suprajacente e da vértebra subjacente. Então vejam, amanhã, hoje à noite mesmo, antes de vocês irem dormir, coloca aí no Google Imagens, coloca assim, anatomia da vértebra, porque tem que relembrar isso, você estuda isso lá no primeiro ano e depois não lembra mais. Os dois processos articulares superiores se articulam com os processos articulares inferiores da vértebra suprajacente, a vértebra de cima. Os processos articulares inferiores se articulam com os processos articulares superiores da vértebra subjacente, a de baixo. É uma articulação sinovial plana. Só para lembrar você, as articulações sinoviais planas se movimentam por resvalo. Não são movimentos que fazem ângulos articulares, mas sim resvalo, deslizamento. Quando alguém faz um barulhinho na sua coluna e fala que manipulou, mexeu aí. É igual fazer assim, ó. Articulações sinoviais fazem barulho quando se deslocam abruptamente. A vértebra está fora do lugar, é ruim. Você tem articulação em cima, 2. Você tem articulações embaixo, 2. E os corpos das vértebras, meus amigos, a maior massa, né, o maior volume das vértebras. Veja, o corpo da vértebra subjacente se articula com o corpo da vértebra suprajacente numa articulação do tipo sínfise. Sínfises não são articulações móveis, elas são semimóveis. Portanto, o barulhinho não acontece ali. O barulhinho acontece nas articulações sinoviais, dos processos articulares. A cabeça da costela, com a fóvea da cabeça da costela, que fica no processo transverso das vértebras torácicas, também é sinovial, também faz barulhinho, tá bom? Então, dessa forma, inflamação dos paravertebrais. Físio recomendou apenas alongamento. Devo fortalecer também? É que os exercícios de fortalecimento vão aumentar o metabolismo local, Pedro. Isso vai aumentar a temperatura e gerar mais processo inflamatório, que já está hiperativado. Você precisa relaxar e alongar. E a propósito, Pedro, ele disse errado. Nós não temos músculos paravertebrais nessa região, a menos que ele esteja falando do quadrado lombar. Esses músculos são pós-vertebrais. Paravertebrais são quadrado lombar e os escalenos. Paravertebrais, paralelos às vértebras. Tá bom? Agora vem cá.
Estamos falando de características gerais das vértebras, tudo bem? E descrevi o modelo, como elas se articulam. Veja bem, não adianta você ficar perguntando para mim se fizer isso, se fizer aquilo, e você não sabe o básico. O que é coluna, né? Então, o titio está ensinando você uma coisa muito simples, que é a anatomia vertebral. Ah, Dani, mas eu tô careca de saber, eu não entrei na live para ver isso. Eu sei, mas recordar é viver duas vezes, né? Maria Helena és tu. Então vem cá, presta bastante atenção. Se você tem articulações sinoviais nos processos articulares, toda articulação sinovial tem cápsula articular e tem ligamentos. Ela não vai sair dali, só se rasgar. Isso vai causar um dano terrível. Aí não é girar para lá e para cá que põe nada no lugar, não. Pode ir para cirurgia. Então, tal coisa não existe. A sínfise intervertebral, que é o disco intervertebral, também não se move. Entende? O núcleo pulposo, o centro do disco intervertebral, se desloca, ok? Se eu faço uma inclinação para a direita, o núcleo pulposo se desloca para a esquerda. Se eu me inclino para a esquerda, o núcleo pulposo se desloca para a direita. Se eu faço uma hiperextensão, o núcleo pulposo se desloca para frente. Se eu faço uma flexão, o núcleo pulposo se desloca para trás. E se eu fizer um movimento muito exacerbado, Haddad, aí pode, e muitas vezes acontece, do anel fibroso, que é uma parte dessa sínfise, se romper. E o núcleo pulposo se extravasa, e aí nós chamamos isso então de hérnia de disco. Tudo bem até aqui? Ok, amigos, você tem 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, são todas móveis, mas presta atenção. Os processos articulares das vértebras cervicais têm as suas facetas articulares na horizontal. Então, a vértebra de cima, ela se articula com a vértebra de baixo e permite esse movimento aqui. Mas é meio óbvio, né? Você faz isso. Ok? As vértebras torácicas, os processos articulares, têm as suas facetas articulares no plano frontal. Então, a vértebra, o processo articular está assim, a vértebra de cima vem assim, ó. Quando você tenta rodar, não tem rotação na torácica. O processo articular das vértebras lombares estão no plano sagital, de maneira que a vértebra subjacente entra aqui dentro, desse espacinho aqui, o processo articular, ok? Fica encaixado aqui, ó. Se você tentar rodar para um lado e para o outro, ele vai bater e não tem rotação. Presta bastante atenção que até agora somente as cervicais apresentam um movimento de rotação livre. Torácicas não foram feitas para rotação. Lombares não foram feitas para rotação. Por que é que você acha que o seu aluno apresenta tanto incômodo na coluna quando começa a fazer um monte de bobagens rotacionais dentro da ginástica e dentro da sala de musculação? Porque eu estou forçando as vértebras. Nossa, mas que palavreado mais chulo. Na verdade, você está tensionando as cápsulas articulares das articulações. Aí o nome correto dela é articulação zigoapofisária, entre os processos articulares superiores e inferiores. E dessa forma, perdendo grande parte da estabilidade ligamentar da coluna. Ainda bem que você tem músculos profundos, que nós chamamos de musculatura autóctone do dorso, multifídio, rotatores curtos e rotatores longos, músculos intertransversários e músculos interespinhais. Presta bastante atenção. O pessoal que gosta de comer suan, come isso, come multifídio, come intertransversários, come interespinhosos. Meus amigos, esses são os músculos estabilizadores das suas vértebras.
Fazer hiperextensão fortalece os eretores espinhais. Isso não te dá estabilidade na coluna, no meio da cara desse pessoal que fica falando, vamos fortalecer o core. Vai fortalecer o... Para fortalecer músculos profundos, essa musculatura autóctone do dorso, multifídio, rotatores curtos e longos, intertransversários, interespinhais, você faz as atividades como andar, meu filho. Movimentos que tem isso aqui, ó, pequenos deslocamentos, exercícios funcionais. Não é ficar pendurado numa barra fazendo tic-tac com as pernas, botar barra nas costas e rodar para lá e para cá. Isso aí totalmente desnecessário. Lembrem-se que são músculos que foram desenvolvidos para fazer pequenos giros conjugados entre todas as suas vértebras lombares. É daí que vem a impressão que você está rodando, porque tem uma cadeia de vértebras, então são vários segmentos vertebrais se movendo. Presta atenção na aula de cinesiologia que nós estamos aqui hoje, para você nunca mais falar bobagem dentro das salas de musculação, dentro das salas de ginástica, tá bom? Os movimentos, eles são de 10 até 13 graus, de 7 até 13 graus, em diferentes regiões da coluna. Quando associados todos, dá a impressão que você fez um grande movimento. Uma outra coisa é que você tem curvaturas naturais da sua coluna, ok? Quando você era feto, isso, de vez em quando a Siri entra aqui no meio da minha live e começa a falar comigo. Eu tenho que parar e corrigir. Quando você era feto, a sua coluna ela tinha a formação de uma letra C. Essa é a curvatura primária da coluna vertebral. Todo mundo aqui sabe o que é a posição fetal, não precisa de um slide aqui para alguém ver isso. Depois do nascimento, o bebê aprende a segurar o peso da cabeça no primeiro mês. Quando ele começa a segurar o peso da cabeça, aparece uma segunda curvatura, lordose cervical. Depois o neném fica em pé e aparece mais uma curvatura, lordose lombar. E a sua coluna então adquire uma lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. Haddad, eu tenho lordose, eu não posso fazer musculação. Não, você tem lordose mesmo, filhinho. Queria te dizer que você e o resto da comunidade planetária tem mesmo. Qualquer bicho bípede vai apresentar, né, uma lordose desse jeito aqui. Mas vem aqui. Para que você tem essas curvaturas? Tcharam! Essas curvaturas agem em conjunto, absorvendo as cargas às quais o seu tronco se submete longitudinalmente, de maneira tal que quando você caminha, essas curvaturas absorvem o impacto. Quando você corre, essas curvaturas também o fazem. E quando você movimenta sua cabeça, seu tronco e os quadris, as curvaturas se movem como meios, anéis, auxiliando o processo pequeno de rotação das vértebras, te dando uma grande amplitude na movimentação do tronco. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com exercícios rotacionais. Mas eles são lesivos? Não. Dos mecanismos lesivos, o mais importante que existe é o que acontece na flexão do tronco. Ao flexionarmos o tronco, o núcleo pulposo se desloca para trás, já falamos disso hoje. E o ligamento longitudinal posterior, se vocês não forem no Atlas revisar a anatomia essa noite, todo mundo vai perder a live à toa. O ligamento longitudinal posterior, ele é fino, da espessura de um lápis preto. Então, a vértebra está aqui, o ligamento longitudinal posterior está aqui.
tem um espaço de cá e de cá, ó. O disco sai por aqui, puf, hérnia. Ah, Dade, eu peguei muito peso e tive uma hérnia. Não, você perdeu a postura, filhote, e teve uma herniação ou uma protusão que vai herniar uma hora. Então, qual é o mecanismo da herniação? Flexão. No caso da pelve, retroversão. Haddad, que hora que acontece retroversão na musculação? Tio vai explicar. Você está com os pés apoiados no leg press 45 e vai abaixar e você não é uma pessoa flexível nos quadris. E o seu instrutor, muito inteligente, fala assim, tem que ser um exercício, tem que ser profundo, amplitude total, porque o total, o artigo total, disse os autores totais, que é no total que eu hipertrofio total, então é amplitude máxima. Cavalo. Quando você faz isso, animal, nós temos uma cadeia cinemática, são várias articulações que se movem. Um tornozelo duro bloqueou um elo da cadeia. Um quadril duro, menos flexível, bloqueou outro elo da cadeia. Quem vai movimentar agora é a sua lombar no leg press e o seu sacro vai sair do assento. A amplitude está linda. A hora que você faz isso, o disco é cuspido para trás. Mecanismo lesivo clássico do leg press, né? Então, quando me perguntam assim, Haddad, entre o leg e o agacho, qual você usa? Eu nem penso, lógico que eu vou agachar. É um pouco mais seguro do que o leg 45. Estamos juntos? Agora entendam. Seu aluno fez exames, tirou radiografia, né? Olha o Ciro, leg 90, então é verdade. Agora vem cá. A pessoa foi lá e fez exames de imagens, fez uma radiografia, inicialmente não tinha nada. Se tivesse também, radiografia sai osso, viu, gente? Se numa radiografia aparecer um trauma, ora bastante, viu? Você quebrou sua vértebra, um processo espinhoso ou transverso, aí tá doido. Mas ao fazer mais exames de imagem, fez ressonância magnética e percebeu que tá tudo bem, não tinha nada de errado, né? E aí a pessoa olha para você e fala assim, mas de onde vem minha dor? Gente, dor, por exemplo, na região lombar, quando você fala de dor na região lombar, ela pode ser degenerativa. Os discos, que são coxins amortecedores e que distribuem melhor a força entre o corpo da vértebra subjacente e o corpo da vértebra suprajacente. Eu vou parar de falar isso, tá? O nome disso, vértebra de baixo, vértebra de cima e o disco, o nome disso é segmento vertebral, tá? Haddad, o que é um segmento vertebral? Vértebra de baixo, vértebra de cima e o disco, segmento vertebral. O disco, ele existe para melhorar a mecânica do segmento vertebral. Aí a biomecânica, né, Haddad? Vocês adoram essa palavra, né? Tá bom. Uma degeneração no disco piora essas forças compressivas e algumas vezes a raiz nervosa que sai pelos forames intervertebrais é comprimida e isso causa dor, lógico. A dor lombar pode ser congênita, má formação de uma determinada estrutura, ok? Isso vai causar dor, claro, na pessoa. Pode ser inflamação, né? Por trauma, por má postura, viajou torta num carro, apertada, dura, inflamou. Pode ser infecciosa por algum agente patógeno, pode ser tumor, tá? Mas geralmente ela é uma alteração mecânico-postural. Tem músculo duro, encurtado, fraco. Deixa eu te explicar, foi feito para andar. Amanhã quando você acordar, presta atenção o tanto que você anda. Da cama para a cozinha, senta, toma café da manhã, levanta, vai para o elevador, desce, senta no seu carro, vai para o serviço e fica ali, né? Então assim, ainda tem a vantagem quem trabalha em academia que se movimenta, né? Pensa o cara que é contador, advogado, secretária, não faz nada, fica sentado o dia inteiro, né? Só deita depois para tirar a pressão. Então, complicado, né?
Agora, existe uma lombalgia que ela é então mecânica, é um estresse mecânico postural. Tem aquelas que são não mecânicas, elas são inespecíficas. Isso vai te levar a fazer outro tipo de pergunta. É uma dor aguda? Seu aluno começou a queixar de dor, tem lá 1 mês que está com dor. Se essa dor tiver assim 1 mês, 6 semanas, ela ainda está no quadro do agudo. Pode ser um processo inflamatório de alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Um rapaz super forte, que treinava aqui no estúdio, o nosso estúdio, o remo é alto, o banco você senta super bem. Ele foi para uma academia e foi fazer remo num remo convencional, aquele que é baixinho, sentado no chão quase. Quando ele estava treinando, ele foi devolver o pegador do cabo de aço. Ali ele já voltou, percebeu que estava meio durinho. Ele não chegou a, entre aspas, travar. Você já ouviu as pessoas falarem que travou fazendo um movimento? Travou, o que significa? Teve um espasmo na musculatura profunda. Haddad, qual que é mesmo profundo? De novo, escreve no seu caderno. Multifídio, rotator curto, rotator longo, intertransversários e interespinhais. Esses músculos, por algum motivo, espasmaram. Geralmente é porque houve um cisalhamento da vértebra, uma listese, ou porque houve uma flexão exacerbada e aí os músculos espasmam. Essa dói. O fisioterapeuta que tem pós-graduação em osteopatia, ele faz uma técnica que é um contramovimento mecânico. Você está com uma alteração mecânica e ele faz um contramovimento mecânico. E eles dizem assim, fiz uma manipulação. E é manipular mesmo, fez uma contramecânica. E isso alivia bastante. Aí a vértebra chegou no lugar, cara. Eu já busquei na literatura da fisioterapia, que por sinal é ruim demais, já busquei várias vezes, ver se alguém tinha tirado uma radiografia antes e depois de uma manipulação. Já propus isso para fisioterapeutas, para a gente fazer, né? Mas sim, até agora, né, não dá, né, para falar que ela estava fora do lugar e voltou. Tudo bem até aqui? Bem, entendam. A dor aguda, ela vai até 6 semanas. Foi o que aconteceu com esse rapaz, um pequeno acidente no remo, ok? Então, a gente consegue achar uma explicação para isso. Quando fala que a dor, ela é subaguda, o cara tá com 3, 4 meses e aquela dor vem se arrastando. Tem gente que fala assim, isso aqui é uma lesão crônica. Pera aí, 3, 4 meses. No caso da coluna, você não pode falar que é uma lombalgia crônica, tá? Ela é subaguda, vamos ser mais específico. Crônica é quando já ultrapassou 4, está entrando no 5º mês de dor e ninguém resolveu nada. Lembrando aqui que tem uma outra que é a recorrente, presente, essa é a que eu tenho. De vez em quando vai lá e faz um movimento, ela, oi, tudo de novo e fica várias semanas ali. Então, meus amigos, dentro dessas possibilidades que a gente falou para você, sendo ela degenerativa, congênita, inflamatória, por infecção, nós ainda vamos ter quadros onde ela está aguda, subaguda, né? Ela pode estar num quadro crônico e ela pode recorrer eventualmente. E vai se organizar em categorias. Por exemplo, se você pensar o diafragma, que é o seu músculo da ventilação, pelo amor de Deus, não é o músculo da respiração, Jesus Cristo, da ventilação. O diafragma, ele tem um ponto de ancoragem na torácica, na 12ª vértebra torácica, né? Então, nesse ponto de união entre a T12 e a L1, a 12ª vértebra torácica e a primeira vértebra lombar, existe um ponto aí que ele é um ponto meio doloroso e muitas vezes por ansiedade, crises de ansiedade, por tosse,
persistente, má postura, o diafragma da pessoa tensiona essas vértebras. Poxa, a lombalgia de origem viscerogênica, né? Tem alguma coisa errada. Rins. As pessoas estão lá com a cólica de rim, pô, a dor lombar absurda, viscerogênica, tá? Tem dores que são vasculares. O músculo está tão tenso. Agora, há pouco, o colega estava falando, né? Que o fisioterapeuta mandou ele fazer alongamento nos paravertebrais, nos músculos eretores espinhais, exatamente porque pode ser uma dor na lombar, uma lombalgia por isquemia, né? Existem fatores, e esses aí são os que eu mais tenho medo, que são os psicogênicos: ansiedade, estresse, né? Vácuo pode gerar essa dor lombar? O vácuo não. O vácuo, ele na verdade é um alongamento que é feito em alguns músculos, né? Ele dá uma dorzinha ali enquanto está sendo feito, mas depois na verdade ele alivia bastante, tá bom? E tem dores, uma coisa é uma dor psicogênica, né? Que é aquela dor advinda de emoção, ansiedade, né? Crises de ansiedade, contrariedade. Agora, uma dor, uma lombalgia que é neurogênica é por compressão, certo? Então, uma alteração mecânica que atingiu nervos e está causando compressão, e aí realmente é um caso bastante doloroso. Agora, prestem atenção. Uma lombalgia viscerogênica, você precisa identificar onde. São os rins? Bicho, você pode fazer o que você quiser, as costas vão estar doendo. É diafragma. Se você fizer uma manobra hipopressiva, que o pessoal chama de low pressure, o nome é low pressure LPF, né? Eu acho que é low pressure fitness. Se eu estiver falando besteira, vocês sabem qual que é aquele LPF. Aquilo ali é uma estratégia onde você faz o deslocamento lateral e superior das costelas, e isso ajuda a alongar o diafragma. No bodybuilding tem uma postura que eles chamam de vácuo, que também ajuda bastante no caso do diafragma. Então são estratégias, né, para desbloquear desbloquear. Na verdade é para fazer uma ação excêntrica do diafragma, fazer um alongamento do diafragma, ajuda muito, né? Agora, se a pessoa traz uma má postura que compromete o equilíbrio do disco intervertebral, ele fica pinçado de um dos lados, gera tensão na musculatura e essa tensão causa isquemia, causando mais dor. O músculo ficando mais duro, ele ainda aperta as raízes nervosas, é evidente que a dor vai ser gigantesca. Nesses casos, é uma prática bem comum da área da ortopedia. Gente, a gente não prescreve medicamento para as pessoas, não, mas é apenas para poder ter diálogo e conversar com os profissionais de uma equipe multidisciplinar. O uso dos miorrelaxantes, né? Muitas vezes inibidores, inclusive centrais, para o cara relaxar e soltar mesmo, chega até babar. Por quê? Porque relaxa a musculatura, o aporte sanguíneo é estabelecido, aquela força compressiva entre os corpos das vértebras se desfaz, e aí surge uma possibilidade de você poder alongar aquela região. Porque como é que você alonga uma região que está totalmente espasmada? É uma situação bastante complicada, né? Então nós precisamos de um certo cuidado em relação a isso. Então entendam. Veja, uma pessoa que durante um agachamento, que é um exercício com caráter extremamente funcional, todos os músculos estão operando, ele reclama de dor na região lombar, é preciso você averiguar novamente a postura do exercício. Eduardo, eu olhei, mas a postura dele está tão boa. Ok, vamos analisar o alongamento desse indivíduo fora, né, do agachamento. Ele tem mobilidade na coluna? Tem, Haddad, parece que tem boa mobilidade. Ok, show de bola. Faça os testes de iliopsoas.
O iliopsoas tem sua origem lá nos processos transversos e nos corpos das vértebras que são lombares, para inserir no seu trocânter menor, de maneira tal que ou ele traz o seu joelho para cima, ou quando você está em pé, ele leva a sua lombar para frente. Encurtamento de iliopsoas, espasmo de iliopsoas causa dor lombar demais. E muitas vezes a pessoa vai e fica ali fazendo um monte de técnicas lombares e o problema está na parte da frente, está lá no iliopsoas, tá bom? O iliopsoas ele causa um estresse tão grande que de vez em quando você vê a pessoa fazer cadeira extensora, pasmem, olha o tamanho do ridículo, da falta de condição física de uma pessoa que senta na cadeira extensora, todo mundo sabe qual que é a extensora, fazendo a extensora e sentindo a lombar. Verdade, mas eu estou sentindo a minha lombar. Filho, vai andar a pé, movimenta esse seu quadril, solta esse iliopsoas, pelo amor de Deus. Como que sentado, fazendo força com o quadríceps, você está sentindo a região lombar? Veja, não Haddad, mas a origem do reto da coxa é na espinha ilíaca anterior inferior. Então, quando contrário, puxa a pelve para frente. Ô filhinho, você está falando de um reto da coxa contra toda uma cadeia de músculos do tronco? Não, fofo, o problema é lá no psoas. Tenha essa certeza. O reto da coxa não está virando a pelve da pessoa. O iliopsoas está tracionando as vértebras. Então, agora, esses dias alguém falou assim para mim, Haddad, esse alongamento aqui é muito bom para o iliopsoas. Cuidado, né? Cuidado. Você errar uma linha de raciocínio é aceitável. Agora, você querer abrir a porta de um carro empurrando ela para dentro, filhinho. Você tem um ligamento iliofemoral, é um Y invertido na parte anterior do seu quadril, tudo bem? Ele vai saindo ali da orla, da orla do acetábulo e prende no fêmur. Quando você tenta jogar o seu fêmur para trás, igual o pessoal faz pensando em alongar iliopsoas, ali você não está alongando ninguém não, filho. O fêmur não vai para trás. É a pelve que está fazendo anteversão, por favor, né? Que se fosse fácil, né? Quem dera se fosse tão simples. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre coluna vertebral, um pouquinho sobre anatomia, um pouquinho sobre cinesiologia dos segmentos vertebrais, da topografia vertebral, um pouquinho de nada sobre dor. Semana que vem é uma aula, desculpa, isso que não é aula, né? A gente bate papo, né? Sobre joelho. Na próxima semana vou falar com vocês sobre ombro. Haddad, por que nós estamos fazendo isso? Porque daqui a pouquinho eu vou fazer um webinário só para os inscritos poderem tirar dúvidas. Eu vou te atender resolvendo os teus problemas, os problemas dos teus alunos. Tá? Você vai me contar e eu vou te falar como é que você vai fazer. Nós vamos ficar num webinário trabalhando isso. Vai ser um barato. Então eu te espero a semana que vem para falar sobre joelho. E por último, vamos falar sobre ombros. Tudo bem? Seguinte, tá gostando desse assunto? Eu sou apaixonado por isso, né? Daqui a pouquinho você vai lá na bio, já vai fazendo a sua inscrição, porque no webinário eu vou ensinar para você como que você faz para treinar a pessoa que apresenta essas patologias da coluna, disfunções de joelho, disfunção de ombro, né? Então lá você vai aprender a fazer diagnóstico, né? Você não fecha o diagnóstico, porque quem faz isso é o ortopedista, mas você faz um diagnóstico para conseguir identificar o que aconteceu com esse seu aluno e depois eu te ajudo a selecionar os exercícios e como fazê-lo. Tá bonzinho? A live hoje foi um pouquinho mais tarde, porque hoje é aniversário da minha princesa, a Sâmia, fazendo 13 anos. Amanhã... o Niquinho tá me corrigindo aqui, desculpa gente, eu tô viajando, mas é por causa do horário. Hoje foi coluna.
Amanhã é joelho e sábado agora é de ombro. Eu tô doido. Obrigado, Viniquinho, por ter me lembrado disso. Então é o seguinte, ó, saindo daqui, passa lá na bio e já vai fazer as suas inscrições, tá bom? Fiquem com Deus e um par de dumbbells.